Eu só digo uma coisa, rapaziada. Só Deus sabe quanto esse vídeo aqui vai terminar. Quando esse vídeo aqui vai terminar. Porque vamos aqui para mais um react. Dessa vez eu não vou ser burro, não. Eu vou nem capturar áudio aqui pelo computador. Vocês vão pegar áudio por aqui, ó. Pá, pá. Vocês vão pegar áudio por aqui. Desculpa aí fazer estourar seu tímpano. Porque o último react que eu fiz foi muito massa mesmo. Aí o computador deu pau, não pegou áudio, não sei o que que aconteceu, então vou fazer isso aqui mesmo. Eu não consegui nem postar, tá privado, porque nem voz minha sai, pra vocês terem noção. Aí foi depois disso a gente fez lá o vídeo, um outro vídeo top, pô, tava estressado, mas glória a Deus pelo vídeo também, bastante sobre adolescente, sobre juventude e a vida na fé. E recomendo até vocês irem assistir depois. Mas enfim, estamos aqui falando de React e é isso que vamos fazer hoje. Reagir às pataquadas da internet. Como diria Iago Martins, vamos chafurdar na lama, um chafurdar uma lama na internet e ver o que, é que temos por aí. Tem algumas coisas boas, outras coisas nem tanto, que a gente vai comentar por aqui. Tem uma coisa que não é sobre cristianismo, mas eu assisti o vídeo e eu preciso falar de uma perspectiva cristã sobre isso. Mas enfim, já falei demais, vamos já aqui clicar e ir começar a assistir os vídeos. Bora lá, POV. Na verdade é Point of View, eu descobri isso, que é ponto de vista. Você é viciado em pegar atestado, que é uma modinha da CNT de hoje em dia, venhamos e convenhamos. Então vamos lá, o play. Oi, meu nome é João, tenho 24 anos e sou viciado em pegar atestado. Como tudo começou? Tudo começou quando eu tava um dia frio e eu queria ficar em casa com a minha esposa. Eu fui no UPA, pedi que eu tava pegando muito inflamada. Eu falei pro médico que eu só queria um dia de atestado, só um dia. Mas ele acabou me dando 3. E foi aí que tudo começou. Meu dia favorito pra pegar atestado é quinta-feira, que é o dia da minha folga. Porque aí eu fico sexta, sábado e domingo em casa. Quando eu chego na empresa, meus amigos já começam a me dar torto e ficam me chamando de Roberto Carlos. Ué, por quê? Eu só apareço na empresa a cada uma vez no ano. Eu era assim na escola, no ensino médio. E olha que eu nem botava atestado, eu saía de safadeza mesmo. Oxi, Igor, por que tu não veio hoje? Não tava assim. Eu falava mesmo assim, o pingo de gente que não sabia de nada. Mas eu faltava aula pra ir trabalhar. Trabalhar pra mim mesmo. Não era vender coisa na rua, não. Era trabalhar pra mim mesmo, fazer coisa na internet, editar vídeo. Faltava aula pra fazer isso. Mas bora lá, Igor, qual a sua opinião de uma perspectiva cristã sobre isso, botar atestado? Cara, errado. A gente brinca, eu brinco muito com o pessoal na empresa, não, botar atestado, não sei o que, mas no fim a gente nunca bota. Nós fomos chamados para ser diferentes. O patrão é injusto com a gente, o patrão não paga o que deve, eu não sei o que, pode vir várias desculpas, mas nós fazemos diferente do mundo. Enquanto o mundo bota atestado, nós trabalhamos diligentemente, assim como se fosse para Deus. Aí pode estar sendo o mais injusto possível. A gente faz o que? Dá outra face. Nós não podemos ser trouxas. O convite disso não é ser trouxa. A gente busca outras oportunidades, busca uma melhoria, se especializa para sair daquela empresa. E quando sair, não é sair de cara fechada, não é sair agradecendo a oportunidade que teve por aquela empresa. Isso aí talvez se passe muito no que vai acontecer comigo. Eu vou até falar abaixo daqui. Esse vídeo daqui tá indo no ar na quarta-feira. Quarta-feira hoje, que tá saindo esse vídeo, meu último dia na empresa que eu tô trabalhando. Glória a Deus por tudo que eu passei por lá. Teve coisas que aconteceram comigo lá também, mas tudo para a glória e honra de Jesus Cristo. E eu não botei nenhum atestado falso, porque até nos dias que eu não queria ir, eu fui. Porque quem faz o que quer é menino, não é homem. Então a gente tem esse convite aí, a gente é cristão, somos diferentes do que o mundo faz, fazemos diferentes do que o mundo faz. Show? Botei esse vídeo mais só para trazer essa reflexão para vocês. E agora esse outro vídeo daqui para frente assisti pouquíssima coisa, só alguns. Mas vamos lá. É do Evangelho pelas redes sociais. Você conheceu o verdadeiro Evangelho quando você descobriu que não é fácil ser crente. Você conheceu o verdadeiro Evangelho quando você entende que não depende de você, é você quem depende da graça.
Não desista do evangelho pelas renúncias. Pô, Eliseu Rodrigues, pentecostal bom. O menino é pentecostal bom. Tem algumas coisas, obviamente, que eu não concordo, mas nada dele. A gente convive. Meu irmão em Cristo. Meu irmão, como eu amo Eliseu Rodrigues em Cristo Jesus, meu velho. E justamente, é muito bom isso daqui. Não desista do evangelho para as renúncias. A gente tem renúncias no evangelho não por obrigatoriedade, porque a gente só vai para o céu sem renunciar. Não, fazemos essas renúncias por amor ao próprio Deus, ao Deus que morreu na cruz, que fez o maior sacrifício. Então, ele fez esse sacrifício perfeito. A única coisa que eu posso fazer é olhar para ele também com amor e falar: eu renuncio toda essa minha vida de pecado, toda essa minha vida de lambança, por amor a ti, por amor a tudo que o Senhor fez por mim. Olhamos para ele com esses olhos. Ele nos olhou com olhos de graça. Nós olhamos para ele com olhos de amor, com olhos do que coisa grandiosa, que Deus grandioso, que Deus amoroso. Eu não posso ser diferente. O Senhor me chama, eu escuto sua voz. Devemos ter muito isso também. E glória a Deus pela vida do Eliseu Rodrigues aqui. É a edit massa do carinha que fez aqui também, viu? Edit massa, edit massa. Eu amo vídeo nesse estilo, só pra avisar. Amo muito vídeo nesse estilo. Vamos pro próximo aqui. A Michael Eiras. Deixa eu tentar aqui. Não tem nada que eu possa falar. A Bíblia fala em... Vamos lá. Mas rapidinho. Tem vídeos assim que é tipo... A Bíblia fala em... A maioria é heresia de confissão positiva. A Bíblia fala em... Aí vem uma coisa coach, motivacional, confissão positiva e dá ruim. Mas vamos ver. A Bíblia fala em Colossenses. Colossenses é massa, hein? Deus é Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Para quem não tá ligado, Colossenses aí. Esses 3:17, que tudo que fizermos, seja em palavras ou seja em ações, deve ser feito para a glória de Deus. Ou seja, adorar a Deus é muito mais do que ir à igreja, cantar louvores ou fazer uma oração. Também glorificamos a... Não veio de heresia. Não veio heresia ainda. Mas que nem vem. É coisa boa aqui, velho. Deus na forma como tratamos as pessoas. Quando fazemos um bom trabalho, quando estudamos, temos pequenas lições do dia. Até as palavras que usamos carregam o poder de honrar o nome de Deus. A adoração a Deus não pode se limitar a um dia da semana. Por isso, antes de falar ou tomar alguma decisão, devemos se perguntar que isso glorifica a Deus, porque no final, toda a nossa vida deve contar. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Rapaz, Paulo já falava, quer comais, quer bebais, tudo seja feito para a glória de Deus. Se eu posso recomendar 2 vídeos, vou aproveitar e fazer meu mexer aqui. Se eu posso recomendar 2 vídeos aqui do canal para você assistir que envolve esse tema, é aí os 2 vídeos de Romanos 14. A gente fez a exposição nesse último final de semana de Romanos 14, tanto do verso 1 até o verso 12, e depois do verso 13 até o verso 23. Recomendo os 2 vídeos, vou deixar aí no cardinho para você assistir, que fala justamente sobre isso. A vida cristã é literalmente uma vida prática, uma vida da gente não estar presente apenas em um dia na semana separado para adorar a Deus, mas o culto a Deus está em cada momento da nossa vida. Em tudo que fazemos com fé, porque se nós não fizermos com fé, estamos em pecado. Ou seja, a fé é sobre isso, acreditar, fazer tudo dando graças a Deus, não julgando os outros por opiniões divergentes, mas dando graças a Deus por todas as coisas, glorificando a Deus em tudo que fazemos. E é um dos motivos que eu acredito que não existe mais um dia santo, um dia separado, um dia de descanso para nós na nova aliança. Porque eu creio que o nosso descanso, o nosso dia de descanso é Cristo Jesus, foi cumprido em Cristo Jesus, como Paulo fala em Romanos 14, que é o texto lá, e também não é o Shabat, foi cumprido em Cristo Jesus. E eu creio nisso, cremos nisso como cristãos dentro da nova aliança, mas temos irmãos que pensam diferente. E, cara, são pontos secundários. Para que ficar discutindo? A gente vive uma vida prática diária. Aquele que guarda o domingo e aquele que guarda o sábado. Aposto eu que vive uma vida prática, uma vida cristã também devota, ajudando as pessoas, congregando com seus irmãos dia após dia. Também fazem isso. Então, para que discutir? Para que ficar com picuinha? A gente vive Cristo assim, vivemos o cristianismo assim. Uma vida de eclesia, uma vida de eclésia, uma vida de igreja, de congregação, de ajuntamento,
todos os dias da semana, a gente no nosso trabalho pregando o evangelho, a gente na rua, a gente na faculdade pregando o evangelho todos os dias da semana, e em tudo que fazemos, comendo, bebendo, estudando, trabalhando, fazemos isso para a glória de Deus, e por isso que a gente não bota atestado. Atestado falso é pecado, viu, galera? Pecado, ó, pecado. Show. Vamos para o próximo vídeo aqui. E bora lá, Duda Prandinho. Tem cristão se culpando tanto que esquece a misericórdia também. Faz parte do evangelho. Não só a misericórdia, mas a graça também faz parte do evangelho, hein? Mas vamos escutar aqui, não conheço essa cidadã, nem sigo, nem nada, tipo, não sei nem do que se trata o vídeo, me mandaram e eu tô vendo. Vamos lá. Estão se culpando tanto que esqueceram que misericórdia também faz parte do evangelho. Tem gente que errou, caiu, se afastou um pouco, perdeu o ritmo espiritual e agora vive tentando pagar emocionalmente pelo próprio erro. A pessoa ora se sentindo indigna, entra na igreja com vergonha, acha que deve estar decepcionado o tempo inteiro e começa a carregar o peso que transtornou e ficando a carregar sozinho. Claro que o pecado precisa de arrependimento, claro que existem consequências, mas o evangelho não é sobre ele, também é sobre perdão, recomeço e misericórdia. O filho pródigo voltou destruído, envergonhado, já achando que não merecia. Sabe, muitas vezes o que acontece também sobre esse negócio é porque usou o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, a gente tem um livro maravilhoso do Timothy Keller, que é O Deus Pródigo, que basicamente ele faz essa analogia. Eu não vou indicar o livro, mas se você quiser pesquisar, na verdade eu vou indicar, compre aí, mas não vai ter nenhum link aqui na descrição não. Mas tem um vídeo aqui no canal de eu falando sobre a perspectiva verdadeira do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, da verdade. Eu vou deixar o vídeo aí no cardzinho. Mas basicamente, muitas vezes a gente continua se sentindo tão culpado porque tem pessoas. Eu botei a câmera normal aqui em mim. Tem pessoas que são o irmão mais velho. Timothy Keller faz essa quebra as três perspectivas da parábola do filho pródigo entre o pai, o filho mais velho, que é o filho que fica, e o filho mais novo. Muitas vezes o filho pródigo, o filho mais novo, está voltando, só que o filho mais velho está falando: eu não aceito, eu quero minha herança inteira, ele te traiu, fez tudo, ele não deve estar aqui. A gente muitas vezes tem muitos cristãos que agem como o filho mais velho. Mas o nosso convite é para olhar para os irmãos mais novos e irmos buscar eles quando estão em queda, mostrar e apresentar a misericórdia de Deus. Recomendo dar uma olhada tanto no livro, não vou deixar o link aqui na descrição, mas vê aí no cardzinho um vídeo sobre a parábola mais mal interpretada da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Eu trago a visão sobre isso. E leiam também o filho pródigo do Timothy Keller. Cara, é simplesmente sensacional isso aqui, ó. Eu leio rabiscando agora. Eu falo, não leio rabiscando porque eu não gosto. Aí eu peguei costume de ler rabiscando, escrevo só a bexiga agora no livro. Deus tenha piedade de quem for pegar para ler também aqui quando eu for emprestar esses livros. Mas enfim, vamos voltar aqui pro vídeo da menina. Vamos nessa. Sim, vai ser chamado de filho, mas o pai correu na direção dele antes mesmo do discurso terminar. Tem cristão vivendo como se Deus fosse apenas um juiz, esperando o próximo erro, quando Jesus também revelou um pai que acolhe, corrige. Romanos 14, o tribunal pertence a Deus. Romanos 14, do 10 ao 12, viu? Que restaura e levanta. E sabe o que é mais perigoso? Quando a culpa afasta tanto a pessoa da presença que ela começa a acreditar que não merece mais voltar. Só que misericórdia não é um prêmio para a pessoa perfeita. Misericórdia existe justamente porque ninguém consegue vencer tudo sozinho. Tem questão. É aquele negócio, a única coisa que contribuímos para a nossa salvação é a necessidade de tê-la. A misericórdia, não falo nem misericórdia, talvez eu usaria mais o termo graça, mas a graça só acontece porque necessitamos dela, necessitamos da salvação. E Deus nos olha com esses olhos graciosos, com esses olhos de graça. Show! Vamos para o próximo aqui. Não conheço o cidadão, perdão. Vai lá. Pastor Ismael tem algo a dizer. O que você sabe sobre o batismo? É o cara falando que o batismo infantil é heresia, que... Vamos lá. Qual o maior missionário de todos os missionários que já passou pela Terra? Qual é o maior? Qual é o maior missionário, gente? Jesus. Ninguém ganha de Jesus no campo missionário, pastor.
Pode passar qualquer um na Terra. Ah, porque o Billy Graham ganhou milhares e milhares de gente. Não tem ninguém Aí não ganhou mais que Jesus não, hein, Billy Graham? Não ganhou não, hein? como ele, amém? E qual é a maior missão de Jesus? Qual é a maior missão de Jesus quando ele passou por aqui, agora, nos céus? Qual é a missão dele? Como advogado intercedendo direito do Pai e também como intercessor, Romanos 8:32. Qual é a maior missão de Jesus, igreja? Ganhar o seu coração para ele. Essa é a maior missão. Porque se não ganhar o seu coração para ele, não vai conseguir fazer nada. Qual é a chave mestra do universo? A chave mestra do universo, para mim, na minha concepção, tem muita gente que fala muitas coisas, pastor, mas a chave mestra do universo é Jesus ter morrido na cruz para me salvar. Essa é a chave. Qual é a missão de Jesus? Ganhar o seu coração para ele. Pergunta, igreja, porque você vai se batizar. O seu coração já é dele? É uma pergunta, por quê? Porque quando eu digo para você assim, ó, eu sou apaixonado por uma determinada coisa, eu tenho que demonstrar. Eu tenho que demonstrar com atitudes, palavras. Então a maior missão de Jesus é ganhar o seu coração para ele. A pergunta é, ele já conseguiu essa meta? Ele já conseguiu essa missão? Ele já conseguiu esse objetivo? Relacionado a você, relacionado a mim, a esse público que está aqui hoje, pastor, na igreja? Qual é o... Vamos lá, tem algumas perspectivas aqui. Provavelmente é arminiano. É arminiano. Eu achei que ia falar sobre alguma questão do batismo, mas em si, 50%. Tá certo. Jesus é o maior missionário. Jesus, a chave mestra do universo é o sacrifício de Cristo na cruz. Só que a maior missão de Cristo não foi ganhar o seu coração. Jesus, Deus, ele escolhe, Deus elege. A gente tem isso na Bíblia. Romanos 9 é claro. Uns para vasos de honra e outros para vasos de desonra. Romanos 9 é claro nisso. Ou seja, a eleição, a salvação já está nas mãos de Deus, não é? Ele já conseguiu ganhar o seu coração, se ele, Deus quiser, Deus já ganhou. Ele transporta você do império das trevas e coloca no reino do Filho do seu amor. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne para que você possa buscar a santificação. Ou seja, o pontapé inicial da salvação vem de Deus. A salvação é uma ação totalmente monergista, entre aspas, dá para se dizer. E não uma ação sinergista. Show? Basicamente é isso sobre essa pergunta. Meu coração já é de Cristo? Concordo. Meu coração já é de Cristo. É uma pergunta que a gente deve fazer constantemente. Eu realmente estou seguindo a Cristo porque eu reconheço Ele como meu Senhor, ou estou seguindo a Ele por um emocionalismo barato? A gente deve se perguntar isso realmente. Tem alguns pontos que eu não concordo. Achei que ia falar outras coisas, mas tá bom. Pregação boa. Mano, tem uns erros teológicos, mas isso é questão de visão. Arminiano, quanto é calvinista, eu sou reformado, aí pega isso. Mas pregação boa demais, velho. Pregação boa, não precisa ficar gritando, tranquilo. Não conheço o pastor, mas assim, gente boa. Eu queria sentar pra conversar com ele, velho. Na moral mesmo, a próxima. Se eu acreditar em Deus. Deus e for mentira, eu fico bem. Se eu me santificar. Não assisto 38. Não, eu já conheço até esse corte de cabo a rabo. Se acreditar em Deus e for mentira, o que eu perco? Se acreditar em Deus e for mentira? Sabe o que você perde se você acreditar em Deus e for mentira? Bora lá, você perde muitas coisas. Tem um livro, eu não lembro um livro ao certo qual é. Se eu não me engano, é Evangelho e Evangelização, do Mark Dever. Mas bora lá. Se você acredita em Deus e for mentira, sabe o que a gente perdeu? Perdeu tudo. Nossa fé no cristianismo está baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Se isso for uma mentira, perdemos muita coisa. Perdemos a nossa vida, desperdiçamos a nossa vida. Mas o cristianismo vai te convencer a não beber, a não fumar, não sei o quê. Tá, a moralidade tem partes morais que o homem já comporta com isso. Tem gente que não é cristã, que é ateu e faz a mesma bosta, faz a mesma coisa. A gente tem explicação bíblica no lado de Romanos 1 que Deus se revela pela natureza, que até sociedades que não têm Deus derrama uma graça comum sobre elas, para elas buscarem isso. Show! Mas a gente perdeu muita coisa. A gente, como cristão, é fácil olhar falando aqui do Brasil, mas a gente, como cristão, é um povo perseguido. É perseguido. Nosso convite é ir contra tudo do mundo. É ir contra a cultura. É ser perseguido pelo nome de Cristo Jesus. Os apóstolos, você falando isso, 38, sabe o que é? Sabe o que você está fazendo nisso daqui, 38? É dizendo, os sacrifícios dos apóstolos não valeu de nada. A morte daquelas pessoas não valeu de nada.
Se for uma mentira, valeu de nada que não dá nem. Eu não tenho paciência pra 38 não. Na moral, não tenho paciência pra essa bexiga aqui não. Na moral, me estressei já. Me estressei. É porque 38 é muito... Ai, ai. Eu tô ligado que vídeo é isso. Ai, meu Deus, eu tô... Tava bem. Teve um errinho teológico, mas a gente começa a cair na bolha. Por que os meus amigos me mandam essas bostas pra eu reagir em vídeo? Eu me estresso, eu peco, aí... Vai lá. Se até minha tia, que é pastora, pastora, já começa assim, não existe pastorado feminino, tá, galera? A função lá, a pastora que tem na Bíblia é pastora de ovelhas, não é pastora de ofício. O ofício pastoral foi dado a homens. Quando a gente tem lá em Paulo falando as características do episcopado ou do pastorado, que é bispo e pastor é a mesma coisa, não tem isso de bispo ser um pastor superior, pastor de outros pastores, não existe isso na Bíblia. Show? Então bora lá. O ofício pastoral é para homem, ser homem de uma mulher só. Então a pastora ela vai ser homem de uma mulher só. Não, um ofício pastoral completo aqui foi dado ao ofício dos homens. Os homens, quando os apóstolos elegeram pastores, homens e não mulheres. Não existe pastorado feminino. Pastorado feminino entrou na igreja por causa do feminismo. Show? Mas bora lá, já me detentei isso aqui. Você tem que ver isso aqui, ó. Fui visitar uma igreja de jovem. Fui visitar uma igreja numa vigília jovem na minha antiga igreja depois de 10 anos. Mas estou chateado porque na minha época os jovens não voavam. Não vou ver esse vídeo. Não vou ver. Não vou ver esse vídeo não. A ordem e a decência, o fruto do Espírito. Mas uma alegria, uma vigília e um culto prestado a Deus, não se faz esse tipo de coisa. Se você botar o nome show fica mais viável, ainda aceito. Mas em uma vigília não se faz isso. O culto é centrado na palavra. O culto não é para ter 30 horas de louvor e 15 minutos, 30 minutos de pregação, não. O centro, a palavra de Deus. Os louvores devem ser voltados a Cristo e não para nós não os fazermos pular. Ordem de essência vai para onde? A ordem de essência se perdeu há muito tempo. O fruto do espírito de domínio próprio se perdeu há muito tempo. Eu não vejo esse tipo de vídeo, não. Nada contra a pessoa, tá? Mas isso aqui é errado. Tudo contra os líderes dessa igreja. Mas contra a pessoa, nada. E pastorado feminino não existe. Bora lá, próxima pergunta. A última ordem de Jesus é a mais ignorada pelas pessoas. A verdade que ninguém quer admitir. Esse vídeo aqui eu curti, mas eu não me lembro do que é não. Acho que fui eu que selecionei esse vídeo. A última ordem de Jesus foi a grande comissão. Vai falar sobre evangelismo, se eu não estiver enganado. A última ordem de Jesus é a mais negligenciada pelos cristãos. Se for evangelismo, é mesmo. Inclusive, eu sou a primeira pessoa que eu levanto. Eu negligencio o evangelismo pra caramba. Eu faço muita besteira em relação a isso. E Deus está me ajudando a perder minha vergonha nessa questão do evangelismo. Me perdoa, mas a gente não tem problema quando fala sobre orar mais. A gente não tem problema quando fala sobre ler mais a escritura ou estudar mais. Só que quando fala sobre pregar o evangelho, parece que é algo opcional. Parece que a gente escuta sobre pregar o evangelho como um chamado para algumas pessoas. Só que isso, na verdade, é a maior missão que Jesus deu. Exatamente. Quem tem um chamado evangelístico é o mais fácil, sai mais natural. Porém, o chamado, a grande comissão, ide por todo mundo, fazer discípulos, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem para toda a igreja. O chamado missionário é um chamado para toda a igreja. Seja do outro lado do mundo ou do outro lado desta rua. O chamado missionário é para todos. E é muito negligenciado por muitas igrejas. No último evangelismo da minha igreja, que eu não fui, por sinal, porque eu estava resolvendo as questões de trabalho, foi no domingo de manhã, foi uma das maiores quantidades assim que eu lembro na história recente, assim, que o pessoal relatou que foi. O pessoal bateu em terreiro de macumba, pô. Os caras foi zica pra evangelizar lá, pô. Na moral mesmo. Então, se tu se intitula cristão,
Mas tu não prega o evangelho, que tipo de cristão você é? Porque na verdade, tu tá ouvindo o evangelho diz que tu é uma cópia de Jesus, só que o que Jesus fez, como a maior parte do seu ministério você não faz, que é anunciar as boas novas. Então isso para mim é a missão que a gente mais negligencia e que a igreja tem que mais se posicionar. Então, cara, vamos pregar o evangelho, nosso coração precisa estar queimando por Jesus, para eu entender que existem pessoas que precisam de Jesus e eu vou pregar esse evangelho para elas. E eu vou ser o utensílio de Deus. Eu não posso olhar para o meu irmão e ser uma barreira para ele. Eu preciso olhar para ele e ver que a vida do outro é uma missão para a minha vida. Então eu preciso olhar para a vida dele e anunciar a mensagem que Deus colocou no meu coração. O que infelizmente hoje é uma das mensagens mais negligenciadas por nós. A última ordem de Jesus. Cadê? Para! Mas enfim, realmente é isso, concordo plenamente com ele. O anunciar, evangelizar não é só falar Jesus te ama. Não, isso não é evangelismo não. Recomendo um livro que eu já citei aqui, o Evangelho e a Evangelização do Mark Dever. Acho que está até por aqui esse livro, não sei nem mais onde. Recomendo você ler. Esse livro eu vou deixar aqui embaixo com o meu link de afiliado para você comprar. Show, tá com desconto por causa da Shopee Day, 7 do 7, caramba 4. Recomendo comprar, viu? Recomendo. E tem a Amazon Prime, vou ver o que tá mais barato e eu boto aí para vocês comprarem. Recomendo ler, porque ele mostra como fazer essa contextualização para pregar o evangelho, mostra os tipos de evangelismo, que não só é o evangelismo porta a porta, mas tem o evangelismo da vida diária, como eu já falei para vocês. É muito bom mesmo. E é uma missão que toda a igreja deve ter o conhecimento. Eu sou fraco de missiologia. O livro que eu menos tenho conhecimento da Bíblia, provavelmente do Novo Testamento, é Atos. Que é muita missiologia ali. Eu não consigo compreender muitas das coisas. Às vezes por causa de vergonha, às vezes uma trava mental. Mas devemos e muito fazer isso, tá certo? Então bora lá. Esse aqui eu não vou nem botar áudio. Provavelmente é música de direito autoral, pelo que eu tô vendo. Não vai dar certo. Irmão, estou fechado com um cara que fez paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir e mudo falar. Eita glória! Esse o próprio Deus que fez paralítico andar, surdo ouvir, cego ver, abrir o mar vermelho, não quiser que isso dê certo. A gente continuaria servindo ele? Você continuaria servindo ele? Ou só está servindo ele por conveniência? Porque Deus está lhe dando o que você está pedindo. E quando Deus der aquilo que é melhor para você, pela vontade dele, e não aquilo que você quer, você continuaria servindo a Deus? Pesei o clima, mas é a realidade. Mas, bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Me irritei com algumas coisas, outras a gente trouxe aí uma reflexão teológica, mas é isso o objetivo aqui do canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo bem grande a todos. Tamo juntasso, viu? Tamo junto. Falou, fui e tchau.